suas palavras. Você pode ficar em. Então, nós vamos dar início à nossa reunião, pedindo desculpas pelo atraso, o problema aqui na transmissão. Eu cumprimento a Emídio, Marisley, os que estão presentes, né? Cecília, Vinícius, e todos aqueles que nos assistem pelo computador. É com muita alegria que nos encontramos aqui mais uma vez para dar início à nossa reunião da noite, desejando a todos muita paz, muito equilíbrio, muita serenidade. Que nesses momentos que nós estivermos aqui, que nós possamos entrar em sintonia com o plano maior através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Senhor, é chegado o momento em que o meu espírito cansado das lutas se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade, de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma, cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós, fonte perene de saber, a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós. E, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim. Que a vossa vontade se faça em mim, Senhor. Mestre amado Jesus, eis-nos aqui mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos é concedida, oportunidade de estarmos aqui em nossa casa de oração. Te agradecemos, Mestre, pela semana que se encerra, por todas as bênçãos recebidas. Te agradecemos por esta casa que nos acolhe generosamente ao longo dos anos. Te pedimos que todos os departamentos assistenciais, culturais, as obras assistenciais, que possam ser amparadas, iluminadas, que a nossa casa continue irradiando energias positivas, não só para a nossa cidade, mas também para todo o nosso país. Te pedimos, Mestre, que ampare todas as pessoas necessitadas, as que passam pelas mais diferentes provações de sofrimento, de dores, de angústias. Olhai, Senhor, todos os segmentos religiosos, cada coração seja consolado e amparado. Mas tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, que ainda não compreenderam as verdades espirituais, que esses corações possam ser aliviados e possam despertar a consciência para a vida do Espírito. Ampare, Senhor, todas as pessoas que desencarnaram vítimas dessa pandemia, e ampare aqueles que aqui ficaram com saudades, muitas vezes com revolta, sem entender o porquê desse momento de dificuldade. Mas nós sabemos, Mestre, que tudo tem um porquê,
e que nós temos que passar por essas provações da melhor forma possível. Te pedimos que nos sustente em nossas dificuldades, que fique conosco, que ampare o nosso querido Brasil, a nossa pátria do Evangelho, e que a cada dia que passa, cada um de nós, Mestre, possa fazer aquilo que lhe compete da melhor forma possível, a fim de transformarmos a nossa querida Terra em um planeta melhor. E daremos continuidade à nossa prece falada, à nossa prece cantada, hoje o hino a Sheila. Então, nós vamos passar agora para o estudo de O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Os espíritos respondem: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com elas tivestes durante o sono. Em todo este capítulo, nós temos aprendido o quanto os espíritos interferem em nossas vidas, a questão 459, nos dias que de ordinário são eles que nos dirigem. E então, assim, em todo nesse capítulo, a gente observa que nós influenciamos, nós somos influenciados, que o intercâmbio é constante e que vai depender da gente estabelecer o tipo de contato que nós queremos com os nossos irmãos desencarnados. E agora, quando Kardec pergunta sobre o efeito desse intercâmbio que nós temos com os encarnados, que nós sabemos que pode ser tanto durante, quando estamos acordados ou quando estamos dormindo, que esse intercâmbio acontece,
Aí a resposta dos espíritos é que é efeito das comunicações que nós temos com os desencarnados, muitas vezes durante o sono. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala uma coisa muito interessante. Aliás, quem fala é Alexandre, que fala para André Luiz. E diz o seguinte, que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem em uma ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai o que se lhe assemelha. Então, ele está falando aqui, Alexandre, que é o instrutor desse livro, né? Ele está falando para André Luiz sobre esse contato que os espíritos têm conosco, que somos encarnados. Nesse capítulo, Alexandre, ele vai ministrar numa instituição terrestre um curso para encarnados e desencarnados sobre mediunismo e psiquismo. E ele diz para André Luiz que tem mais de 300 alunos encarnados que participam do curso, mas que apenas 32 conseguem ter uma assiduidade regular por conta da interferência da matéria, que a maioria dos encarnados ficam muito presos às sensações da fisiologia, às sensações da matéria. E que dentro esses 32, eles conseguem ultrapassar isso para frequentar esses cursos. E aí o André Luiz pergunta se essas pessoas que frequentam o curso do Alexandre, se ao acordar, elas trazem a reminiscência daquilo que elas aprenderam. Aí o Alexandre diz que o espírito guarda tudo, mas que o corpo, que quando essas pessoas acordam, elas não vão se lembrar daquilo que elas viram, mas elas vão trazer com elas uma sensação de felicidade indefinível, de bem-estar, de esperança, que vai de encontro a isso que Kardec fala, né? Então, a partir do momento que você tem contato com espíritos superiores, que você está aprendendo, está trabalhando, a sensação que você retorna para o corpo físico é uma sensação de bem-estar. E nesse mesmo capítulo tem uma historinha que um desses 32 não comparecem, né, nessa aula, e um dos ajudantes de Alexandre, chamado Sertório, vai atrás. Ele vai atrás dos dois. E um deles, de nome Marcondes, quando eles chegam na casa, ele está lá envolvido por algumas entidades. E quando ele vê o Sertório, ele tenta se justificar o porquê que ele não foi. E o André Luiz fica muito encabulado, porque as entidades são muito inferiores. E ele pergunta para Sertório, por que a gente não acorda o Marcondes? Aí o Sertório diz, não, porque Marcondes atraiu essas entidades, elas não vieram violentando o livre-arbítrio dele. E eu não vou acordá-lo porque quando ele despertar amanhã, ele vai ter uma sensação tão grande de angústia, de desesperança, de tristeza, que ele vai acabar fazendo uma reflexão e se fortalecendo para os próximos encontros. Então a gente observa aí como esses encontros, como esse intercâmbio que a gente mantém entre nós, encarnados e desencarnados, é importante. Então, que possamos realmente pensar melhor e atrair para o nosso lado só pensamentos bons, para que possamos ter um intercâmbio melhor com os nossos amigos espirituais de uma hierarquia mais elevada. Muita paz a todos. Hoje é com muita alegria que nós temos aqui o nosso querido companheiro Emílio, que vai fazer para nós as reflexões do Evangelho. E eu vou ler a parábola dos primeiros lugares. Observando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola. Quando fores convidado por alguém para um casamento, não te reclines no primeiro lugar, para que não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado, e quem convidou a ti e a ele, venha a te dizer, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai ocupar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga,
Amigo, assenta-te mais para cima. Então será isto uma glória para ti diante de todos os que se reclinam contigo. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, vou passar a palavra para o Emílio. Que Jesus te abençoe. Queremos cumprimentar os nossos irmãos trabalhadores do Centro e Radiação Espírita Cristã, os nossos irmãos internautas. Vamos pensar um pouco a respeito dessa parábola, denominada Parábola dos Primeiros Lugares. Jesus estava na casa de um chefe dos fariseus. Ele, nessa casa, havia curado um enfermo que sofria de hidropisia. E depois dessa cura, que foi no dia de sábado, ele começou a observar que os convidados ocupavam os primeiros lugares. Significa dizer que Jesus chegou mais cedo para aquele banquete, porque ele aproveitou a oportunidade para contar essa parábola falando de uma festa de casamento. Então ele aproveitou a oportunidade, à medida que os convidados se aproximavam e chegavam, ele começou a perceber que eles sentavam nos primeiros lugares. O que significa isso? Sentar nos primeiros lugares representava sentar mais próximo possível do anfitrião, do dono da casa. Quem se sentasse mais próximo do anfitrião seria a pessoa mais querida pelo anfitrião. Quanto mais próximo do anfitrião, a esse lugar se denominava os primeiros lugares. Quanto mais distante, se presumia que também mais distante estaria das considerações do anfitrião da casa ou da festa. Então Jesus percebeu que as pessoas chegavam e logo queriam ocupar o lugar privilegiado, que era o lugar próximo do dono da festa ou do dono da casa. E ele aproveitou para dar uma lição de etiqueta espiritual. O Evangelho também nos ensina lições de etiqueta. Ficamos a imaginar Jesus nesse lugar, dia de sábado, acabou de curar o enfermo, não sofreu reprimenda, porque em dia de sábado não se podia curar. Então Jesus teve um pouco de consideração, porque ele sempre sofreu reprimenda quando ele curava em dia de sábado. Então ele se sentiu à vontade, mais à vontade, para ministrar essa lição. Não se sabe como ele falou, se todos ouviram, ou se apenas foi uma lição direcionada aos seus discípulos. Provavelmente foi assim. É evidente que Jesus não se levantou diante de todos e contou isso. É evidente que ele não chamou a atenção de todos num discurso, num sermão. Então ele contou essa parábola para os seus discípulos, porque a intenção era ensinar aos seus discípulos e a partir daí eles levassem esses ensinamentos para mais adiante. Então Jesus não se dirigiu a todos, ao anfitrião, aos convidados, e sim a um pequeno grupo, aqueles que estavam mais próximos. Também não se sabe se Jesus estava próximo ao anfitrião ou distante. Onde Jesus se encontrava? Provavelmente próximo do anfitrião.
próximo do dono da casa. Por quê? Porque ele foi convidado. Jesus não era um convidado qualquer. Era um convidado especial. Todos sabiam do que ele fazia. O próprio Pilatos, independentemente da sua esposa recomendar cuidado diante do julgamento, todos, a fama de Jesus ia muito além das fronteiras da Judeia. Então é evidente que Jesus se encontrava próximo ao anfitrião, até porque ele havia acabado de curar alguém. Ainda que ele estivesse um pouco mais afastado, diante daquela cura, provavelmente alguém que fosse ligado ao anfitrião da casa, provavelmente, se ele estava distante, ele foi convidado a se aproximar. Mas Jesus poderia ter ficado em pé, conversando com alguém, mas, pelo contexto, ele estava no primeiro lugar, num ambiente em que gozava do privilégio de estar próximo ao anfitrião. E ele aí percebeu o hábito que todos nós temos. Todos nós nos julgamos importantes. Todos nós nos consideramos importantes porque nós somos importantes. Diante de Deus, todos nós ocupamos os primeiros lugares. Não existe aquele perante Deus que ocupa o último lugar. Não existe essa hierarquia espiritual no sentido de valoração do ser espiritual. Para Deus, todos nós temos a mesma importância. É evidente que os anjos, seus tutelares, estão mais próximos dele, mas ele está sempre próximo a todos nós, sem distinção. O mesmo valor que uma Santa Teresinha de Jesus, que um Francisco de Assis, que Jesus de Nazaré tem para Deus, também Calígula, Nero, Hitler, os vilões da história, perante o olhar divino, todos nós somos diamantes. Todos nós somos importantes. Temos o mesmo valor, em essência. Mas é evidente que, diante da personalidade, diante do grau de evolução, todos nós temos as nossas diferenças. Espírito puro, espírito superior, espírito de média evolução, inferior, atrasado, das trevas. Ou seja, espírito mais evoluído intelectualmente do que moralmente. Então, dentro da escala evolutiva, aí sim, existe aquele espírito mais importante, de maior valor, mas não perante Deus. Perante Deus, todos nós temos os mesmos valores, a mesma importância. Então, Jesus coloca essa condição. Não vá logo exigindo os primeiros lugares. Porque alguém pode, de forma discreta, dizer: irmão, senta mais para trás, porque vem alguém mais importante para sentar próximo ao anfitrião. E como é que é um constrangedor? Então Jesus disse que é muito melhor sentar no último lugar e depois alguém disse assim: irmão, chega um pouco mais para frente, se aproxime, do que o inverso. Mas qual a importância disso? Em termos de ética, em termos de etiqueta, em termos de estética espiritual, tem um sentido. Mas qual o verdadeiro sentido dessa parábola? O que significa banquete? Quem é o anfitrião?
O anfitrião é o outro. O anfitrião é sempre o outro com o qual ou com a qual convivemos. Nós sempre queremos os primeiros lugares dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos conhecidos. Nós queremos os primeiros lugares nos corações daqueles com os quais convivemos. E muitas vezes nós nos decepcionamos. Muitas vezes, uma vez eu estava na faculdade, estava ao lado de uma pessoa, essa pessoa era filha de uma pessoa muito importante, e chegou um professor. E ele chegou, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre. Não éramos muito próximos, mas ele foi direto a cumprimentar a pessoa, o colega de trabalho, o colega de faculdade que estava ao meu lado, que não estava nem tão receptivo a ele, mas eu estava. E naquele momento eu me senti constrangido. Nossa, mas a minha pupila dilatou, o olhinho brilhou diante da visão do professor. Mas ele foi direto cumprimentar a pessoa que era um filho de um homem muito importante. Então, eu queria ali naquele momento o primeiro lugar, mas o primeiro lugar não me pertencia. Pertencia ao pai daquela pessoa. O primeiro lugar no coração dele. E muitas vezes o nosso ego, a nossa expectativa, ela sofre a decepção. Nossa, hoje é meu aniversário, fulano não me ligou, fulana nem se lembrou de mim. Todos os dias eu cumprimento meus amigos no Facebook, todos os dias. Todos os dias tem sempre um aniversariante. E eu cumprimento todos os aniversariantes. Impressionante as reações, ou a reação de cada um. Vem aquela reação calorosa. Outros nem visualizam a mensagem. Mas tem outros que visualizam, porque eu mando pelo Messenger, e não dizem nada. Esses me incomodam. Eu mandei uma mensagem, a pessoa visualizou e nem respondeu. Mas eu entendo, não teve disposição mental para responder. Ou visualizou o tempo depois e achou que já era tarde para poder dar uma resposta. Mas o que nós queremos diante de 5.000 amigos no Facebook? Que todos reajam com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Quanta honra receber, professor, seus cumprimentos. Mas não é assim que acontece com todos. Desses 5.000 amigos, talvez 2.000 não correspondem às expectativas dos meus cumprimentos. Desses 3.000, 1.000, que é muito, vem com aquela euforia. Os outros 1.000 diz apenas assim: obrigada, obrigado. Como se estivesse sendo obrigado a ter que responder obrigado. E os outros 1.000 coloca só um coraçãozinho. Não responde, não escreve, põe um coraçãozinho. Mas pelo menos dão retorno. Mas os outros 2.000 não visualizam, ou quando visualizam, não respondem. Mas o que nós queremos? Nós queremos estar nos primeiros lugares de todos os 5.000 amigos. Isso é impossível. Não é possível isso. Então, diante das pessoas com as quais convivemos, estejamos satisfeitos em pelo menos sermos convidados para a festa.
em recebermos o convite da amizade, mas não esperemos dos amigos os primeiros lugares em suas preocupações, em seus interesses, em suas vontades. Quase sempre nós convivemos diuturnamente com pessoas com as quais não somos aqueles que ocupam os seus primeiros lugares. Muitas dessas pessoas estão distantes, desencarnados ou desencarnadas. No próprio ambiente doméstico, no seu familiar, o marido, a esposa, deseja o que um do outro? Que ele seja o primeiro, que ele ocupe o primeiro lugar no coração da mulher ou no coração do marido. E ele se decepciona quando ele não ocupa o primeiro lugar, principalmente quando vem o filho e depois vem os netos. Eles vão ocupando os primeiros lugares, mas precisamos ter a vigilância e a prudência da humildade. Não exijamos do próximo os primeiros lugares em seus corações. Exijamos só uma coisa: me convide para a festa. Me convide para a festa. Não me ignore. Me convide para a festa. Que bom que esses amigos do Facebook, a maioria solicitaram amizade. Dos 5.000, talvez 100 eu solicitei amizade, os 4.900 que solicitaram amizade. Mas isso já foi bom. O que eu quero? Se eles me buscaram, se eles me procuraram e eu aceitei todos, ninguém foi rejeitado. Então o fato de fazer parte de um grupo seleto de 5.000 pessoas já é um privilégio para mim e eu tenho que estar satisfeito com isso. Então o fato de conviver com as pessoas, com os filhos, com a esposa, o marido, os irmãos, os sobrinhos. Mesma coisa quando você vai no casamento. Você passa muito tempo sem ver aqueles familiares mais distantes, primos, primas, cunhados, cunhadas, e no dia da festa, quem é que estará no coração de cada um? Aquele que deu mais atenção, aquele que deu mais importância. Por que queremos aparecer demais numa festa? Nossa, fulano poderia ter me convidado para ser padrinho desse casamento, madrinha desse casamento. Mas o que você fez para merecer ser padrinho ou madrinha desse casamento? Se contente em ser convidado desse casamento. Então, Jesus encerra essa parábola dizendo: aquele que se exalta, ou seja, aquele que exige do outro ser o primeiro lugar no seu coração, vai ser o último. E aquele que não exige, aquele que se humilha, até acha que nem merece, será o primeiro. Aquele que tenta escravizar o outro, meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo. O pronome possessivo, meu, minha, meu. Quanto mais você tenta prender a pessoa, menos você tem essa pessoa do seu lado. E quanto mais você libera, quanto mais você dá liberdade ao outro, mais o outro se aproxima, se aconchega a você. Então, diante da convivência, nos resignemos e aceitemos o privilégio de conviver com as pessoas com as quais convivemos. Mas não exijamos de ninguém, absolutamente ninguém, ainda que esses façam parte dos primeiros lugares do nosso coração, ou dos nossos corações, não exijamos que o outro também nos coloque em seus corações em primeiros lugares. Porque o coração do ser humano, do espírito, o sentimento, é algo que ninguém tem acesso, ninguém tem a chave.
Eu posso conhecer uma pessoa hoje e essa pessoa de repente entra em meu coração, como outros que convivem comigo há 50 anos. Mas uma coisa precisamos. Uma coisa necessitamos e Jesus nos recomendou. Colocar Deus em primeiro plano em nossos corações. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, acima de todos. Isso precisamos. Colocar Deus nos primeiros lugares dos nossos afetos, dos nossos sentimentos mais sagrados. Seus espíritos amigos, Jesus. Uma vez um amigo na Bahia disse assim: eu queria tanto amar Jesus como você ama, e eu não consigo. E eu senti desse amigo uma angústia, uma tristeza. Eu não consigo orar a Jesus com o sentimento que você ora. Disse isso para mim. E um amigo muito querido, espero um dia trazê-lo aqui para fazer uma palestra. Nunca veio a Goiânia. Mas naquele dia, depois daquele culto, ele se incomodou. Ele é mais velho que eu. E ele disse: eu não consigo amar Jesus desse jeito. Ele sentiu o meu amor por Jesus. Ele sentiu o meu amor por Jesus. Eu não consigo isso. Eu disse: já é o primeiro passo. Porque Jesus já te ama muito mais do que supõe. Ele conhece a vida dele em outras vidas, um médium. Mas ele foi sincero. Não sei se ele vai assistir essa palestra um dia. Mas o que Jesus recomenda? Coloque Deus no primeiro lugar da sua alma, do seu coração, do seu afeto. E se você tiver Deus do seu lado, e se você sentir Deus do seu lado, se você depositar todo o seu sentimento, pensamento, coração, razão nele, você estará com todos, fará parte de todos. Portanto, não exijamos de ninguém os primeiros lugares. Falando de André Luiz, quando André Luiz desencarnou, para que ele pudesse receber o título de cidadão do nosso lar, ele passou por uma última prova de ver sua esposa casada com outro. E ele buscou ajuda para socorrer aquele homem que agora era o novo esposo da sua amada esposa. E aí ele percebeu que ele não fazia parte dos primeiros lugares do coração daquela mulher. Saiu de lá mais solitário do que quando entrou. Entrou iludido e saiu solitário. Aí, com a solidão, ele passou a ser cidadão de nosso lar. Outra família, outro grupo. Somente quando ele passou por essa prova, que ele recebeu a autorização, ou os espíritos superiores, para dar a André Luiz o título de cidadão da cidade, da coluna espiritual de nosso lar. A prova maior, quando você descobre que aquele ser que você ama tanto, não o tem no primeiro lugar. Seu aniversário, todo mundo ligou para você, mas aquela pessoa que você queria que ligasse, aquela pessoa que você considera como especial, nem lembrou. Então aprenda que aquela pessoa não o tem ou não a tem no primeiro lugar. E não exija isso para que coisas piores não aconteçam, você não seja forçado até a ser expulso da convivência. Porque se forçar a querer ocupar os primeiros lugares do coração de alguém, por educação alguém vai dizer: olha, você é importante, mas fulano é mais. E se você forçar, você vai ser expulso da convivência dessa pessoa, vai ser expulso do banquete.
Então, convivamos com as pessoas, todas elas, das mais próximas às mais distantes, sempre pensando: não sou digno de ocupar o primeiro lugar no teu coração, embora você ocupe o primeiro lugar no meu coração. Não sou digno, porém, que bom que eu ainda faço parte da sua festa, da sua amizade, da sua convivência. É isso que Jesus quis dizer com essa parábola. Não há outro caminho para a interpretação. Não se trata de etiqueta apenas. Não se trata de uma falsa humildade. Eu vou ficar aqui para trás para ver se alguém me chama para frente. Se trata de coração humano, de sentimento, de valorização. Que tipo de valor essa pessoa dá a mim? E que tipo de valor eu dou a essa pessoa? Como eu gosto de falar aqui no Irradiação com a Aurilene e com o João e outras pessoas que aparecem aqui no culto. Porque são pessoas que nós sentimos que estamos em seus corações mais próximos do que de outros dirigentes dessa casa. Mas é natural que assim seja, porque existe afinidade. E existe também a falta de afinidade em relação aos outros, e não vamos julgar que somos melhores ou piores do que os outros, porque isso não diz respeito a quem é melhor ou quem é pior. Diz respeito a: eu valorizo você por várias razões, por sintonia, por afinidade, por pensamentos, ideologia, concordamos com a mesma coisa, gosto do que você fala, gosto do que você escuta, ou gosto que você escute. Então nós precisamos analisar a vida da gente. Onde eu estou no seu banquete? Onde eu estou no lugar do seu banquete? Onde eu estou no seu coração? Mas como Jesus disse, pensemos sempre em ficar nos últimos lugares. Não esperemos demais. Porque, como ele disse, fizeram isso com o ramo verde, crucificaram, traíram, abandonaram. O que não farão com o ramo seco que somos nós? Não exijamos fidelidade, que Jesus não recebeu essa fidelidade, a não ser da sua mãe, de algumas mulheres e de João. Se ele não tem fidelidade para nós, a gente vê muito isso na família, os filhos querendo os primeiros lugares de seus pais. Eu quero ser o mais amado, eu quero ser a mais amada da minha mãe e do meu pai. E quando isso não acontece, Caim mata Abel. Caim matou Abel porque se sentiu menosprezado diante da providência. Primeiro assassinato, primeiro homicídio veio do ciúme. Por que meu pai gosta mais da minha irmã, do meu irmão, do que de mim? Principalmente quando se trata do filho do meio, né? Geralmente o filho mais velho é da mãe, do caçula do pai, e o do meio é do avô, da avó. Não é bem assim, mas há muita coincidência nesse sentido. E é o do meio que se sente um pouco rejeitado, vai no colo do vovô, da vovó ou da madrinha. Agora imagina uma família com 10 filhos. Quem ocupa os primeiros lugares? Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel e casou com Lia. Os irmãos, ou melhor, os filhos de Lia, os filhos de Jacó com Lia, tinham ciúme de José, que ocupava o primeiro lugar no coração do pai. Ainda contou um sonho. 11 palhas se rendendo diante de José. Ele foi vendido para o Egito. Então, meus irmãos, não esperemos nada de ninguém. Não nos apeguemos a nada nem a ninguém. Amemos sem esperar retribuição. Façamos o melhor, vamos dar o nosso melhor. Vamos oferecer ao outro o melhor que temos, mas não vamos exigir do outro
o melhor. Vamos para a festa do banquete com a nossa melhor roupa, ainda que tenhamos que ficar no último lugar. Muita paz a todos. Nossa gratidão a Emídio pela explanação do Evangelho. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, agradecidos e envolvidos nas palavras que aqui foram ditas. Nós sabemos o como o pensamento é importante, o como nós conseguimos transmitir energia às pessoas presentes ou ausentes. Então vamos meditar, que cada um se ponha da forma mais confortável possível, que permita que os seus mentores se aproximem e meditemos. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina. Aqui estou com o teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida. Saúde e felicidade. Flui, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Eu convido aos nossos irmãos, médiuns, trabalhadores da nossa casa, que possamos realmente, neste momento, emitir energias de saúde, de equilíbrio, de paz, a todos aqueles que nos assistem, que cada coração sofredor, que cada um que se encontre angustiado, com problemas físicos ou problemas emocionais, possam receber essa energia positiva, esses pensamentos de paz, de equilíbrio, de serenidade. Lembremos, como foi citado tantas vezes aqui hoje, do nosso Mestre Jesus, esse médico de todas as almas, esse irmão maior que nos ama profundamente. Vamos imaginar que destas mãos divinas, um facho de luz está direcionado a cada um de nós, e que esta luz, essa energia proveniente do plano maior nos envolve, penetra em nosso corpo físico, reequilibra as nossas energias, acalma as nossas dores, tanto físicas quanto morais. Que essa energia proveniente do Cristo realmente nos faça ficar em paz, que tenhamos certeza desse amor infinito, que por mais que nós ainda não consigamos compreender, que o Cristo nos ama, que Deus nos tem como filhos especiais, que todas as dores têm um porquê e um dia onde passar. Vamos realmente nos sentir filhos desse Pai que nos ama imensamente. Ao término dessa reunião, vamos nos sentir melhores e vamos também envolver a nossa cidade, envolver os nossos entes amados, encarnados e desencarnados, nestas mesmas vibrações de amor, que cada coração se sinta envolvido por nós e que nós estejamos e nos mantenhamos em paz, e que assim seja. Aprendamos mais uma vez com Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo,
Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se, jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Queridos irmãos, estamos nos aproximando do término da nossa reunião. Eu convido a nossa Marisley querida para que possa fazer a nossa prece de encerramento. Querido e amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse instante de paz, tranquilidade, harmonia e estudo dos teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela vida, pela saúde, pela fé que nos une. Temos tanto a te agradecer, Mestre, pelos ensinamentos da noite de hoje, que possamos refletir sobre eles em nosso dia a dia, que possamos vigiar os nossos pensamentos, que possamos estar espiritualmente alertas até durante o nosso sono. Que saibamos que o nosso trabalho neste orbe ainda nem começou. Que saibamos também, Senhor, que o nosso destino é sermos os queridinhos do Pai, é estarmos nos primeiros lugares, é nos tornarmos espíritos cada vez mais próximos de Deus. Mas até lá, Mestre querido, o Senhor é o nosso exemplo. Até lá, que tenhamos a consciência do lugar onde nós estamos, que tenhamos a consciência de que ainda somos pequenos, mas que somos centelhas divinas. Assim, Mestre, que as vibrações desta reunião, que aqui aconteceu nesta casa que nos acolhe, possa chegar aos lares de cada um que assistiu em casa a esse momento. Que a água da sua residência seja fluidificada. Que as bênçãos da paz, do perdão, do amor, da paciência, da ordem, da disciplina e da alegria estejam presentes no lar de cada um. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, e que onde você estiver, levante a sua mão direita e repita comigo: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que assim seja.